Mas em segundo lugar, se a gente quer viver a força do discipulado, você precisa investir nas pessoas com fé, de que não há limite para o que Deus possa fazer na vida delas. Você precisa investir nas pessoas com fé, de que não há limite para o que Deus possa fazer na vida delas. Gente, Barnabé acreditou no Paulo. Ninguém acreditava no Paulo. Capítulo 9, está todo mundo correndo dele. Os apóstolos estão fugindo dele. Os apóstolos, para ficar livre dele, mandaram ele para Tarso. Ninguém quer andar com ele, porque ele é um cara problema, ele é problemático, ele é turrão, ele arruma confusão. Depois de João Marcos, ele abandona a viagem missionária, ninguém quer falar com ele. Ah, isso é um Zé Ruela, isso é um vacilão, isso aí é um fracote, isso é um Bobalovski, no russo. Aí, ele anda com aqueles que ninguém acreditava. Ele vai cuidar de João Marcos. Barnabé acreditou num homem que decepcionou todo mundo. Nós não podemos ser um exército que deixa os soldados feridos no campo de batalha. Alguns são mimizentos, vacilões, às vezes falam demais, às vezes são maldosos nas suas falas, críticos, invejosos às vezes, criticam você pelo que você tem, só porque ele não tem, ou então critica você porque você tem, mesmo ele tendo. Ele pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Se você falar uma coisinha, pronto, já julga você. Olha aí, ó, a vaidade. Meus amados irmãos, ele investe em gente complicada. Investiu num Paulo culto, investiu num Marcos fraco, descompromissado. Paulo reconhece que Barnabé é um cara que não desiste de ninguém. Por quê? Porque ele é um homem do bem. Ele é um homem do bem. Atos 11, 24 diz que Barnabé é um homem de bem. Um homem de bem não escolhe discipulador porque ele tem dinheiro, não escolhe discípulo porque ele tem influência. O homem de bem não quer se aproveitar de alguma coisa que o discípulo possa oferecer. O homem de bem quer discipular pessoas que ele possa servir. Ele procura um Paulo que tem nada para oferecer para ele. Ele procura um João Marcos que está queimado. Mas ele quer ser instrumento na vida dessas pessoas. Ele se alegra com a vida das pessoas, com a vitória das pessoas. Ele é um homem de fé. Ele olhou a obra de Antioquia e falou: se fizer um discipulado aqui, isso vai explodir. E explodiu. A igreja de Antioquia se tornou a igreja mais missionária do Novo Testamento. Enviou o próprio Paulo com Barnabé na primeira viagem missionária, bancando a ida deles. Que coisa extraordinária! Como esse homem é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos faz perceber a fragilidade que é em nós, o pecado que ainda está em nós, as mudanças que precisamos fazer, as lutas que ainda temos que travar, as pessoas das quais vamos ter que nos afastar, pelo menos até sermos mais fortes para voltar e vencer a batalha da influência. Mas em terceiro e último lugar, se você quer viver a força do discipulado, você precisa crer que podemos ir além de nosso potencial quando investimos em alguém. Ele investiu porque ele acreditou que pessoas que ninguém dava nada por elas podiam ir muito longe. Mas ele investiu porque ele acreditou que ele também, através de pessoas que ninguém não dava nada por elas, ele podia ir mais longe. Quando eu preparo um discípulo, ele vai para uma igreja, e lá ele é um expoente, ele muda uma cidade, eu estou lá. Quando você discipula uma pessoa na célula, e essa pessoa daqui a pouco vira um líder de célula, e o casamento estava destroçado, e agora o casamento está restaurado, você está lá. Quando você discipula bem uma pessoa, e essa pessoa está discipulando 3 pessoas, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, você está lá.
o galardão da vida dessa pessoa tem um percentual, de alguma maneira cai alguma coisa na tua conta. Porque Deus sabe que aquela pessoa só está brilhando para Jesus porque você brilhou na vida dela. O que diz a Bíblia? Que não é em vão nada que a gente faz para o Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus contabiliza cada detalhe da tua atitude. Por isso que a Bíblia diz que quando você dá um copo d'água para alguém que está com sede, Deus está vendo e Deus está contabilizando. Um copo d'água, algo tão banal, algo tão simples, um copo d'água, mas Deus fala, um copo d'água. Imagina quando você dá um abraço, imagina quando você dá um conselho, imagina quando você abraça uma família, imagina quando você leva alguém a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Cai muito crédito na tua conta. O teu galardão, sobe. Pastor, como é que Barnabé discipulou Paulo, que era um cara que sabia mais Bíblia que ele? Discipulado não é só Bíblia, é também Bíblia. Mas como é que ele falou com Paulo, um cara que tinha tanto conhecimento, tanta cultura? Discipulado não é só cultura, conhecimento e diploma, isso tudo ajuda. Pastor, o que é discipulado? Vida na vida. O discipulado é você estar disponível, é você olhar e falar assim, como é que você está? Você não está normal não. Hoje foi um dia difícil, o que houve? Posso orar por você? Discipulado é você virar e falar assim, e aí? Leu a Bíblia hoje? Foi uma correria. Vou te ligar daqui a pouco para saber se você leu. Porque um discípulo que eu amo não vai ficar sem a palavra nem um dia. Discipulado é perguntar, vem cá, e aí tua esposa? Ela está feliz? Não, a gente está muito zangado um com o outro, ela está me cobrando muito, estou pensando até meter o pé. Vai meter o pé? E o diabo vai meter o que na tua vida? Quando você meter o pé, ô idiota? Tu não está vendo que é o diabo não? Por que ela está nervosa? Ela está nervosa por causa do nosso filho. Então ajuda a cuidar do filho. Porque se é o que está preocupando ela, e você está tentando ajudar nisso, ela vai ser grata a você, e vai falar que bom poder contar com você. O discipulador não precisa ser um sábio não, só precisa ser crente, porque Deus ainda fala com crente. Deus ainda fala com crente. Eu não ouvi direito. Deus ainda fala com crente. Ele fala. Meus amados irmãos, só conseguem investir em pessoas aqueles que se alegram com o progresso delas e não se sentem ameaçados. Com certeza Barnabé se orgulhava de ver quantas igrejas Paulo plantou. Com certeza Barnabé se alegrava de ver que Marcos, o mimizento, se tornou um escritor da Bíblia. O Evangelho de Marcos foi ele que escreveu. Gente, de mimizento é escritor da Sagrada Escritura, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o poder, olha a força do discipulado. Eu queria te falar uma coisa. Se você não procurar um Barnabé ou uma Barnabela, você realmente jogou fora a oportunidade de ser melhor.